Bom, a gente Opa. convidou aqui o deputado para conversar com a gente, né? Porque os parlamentares do PT e também do PSOL protocolaram pedidos de prisão preventiva contra o Bolsonaro, justamente apontando esse risco de o ex-presidente pedir asilo político, né, na Embaixada da Hungria. O deputado acionou a PGR, enquanto a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, apresentou esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. Então, deputado, eu quero começar por aí, né? Quais são as chances de a PGR decidir pela prisão preventiva? Olha, eu acho que ficou muito claro que houve uma tentativa de fuga, né? Isso aqui é indiscutível. Ele, no dia 8, apreenderam o passaporte dele. Foi uma medida cautelar para evitar o quê? A fuga do país. O que ele faz no dia 12? No dia 12, ele faz uma convocação para o ato do dia 25. O ato do dia 25 tinha um objetivo, que era emparedar, intimidar o Supremo, tentar pressionar contra a investigação. Na minha leitura, ele ficou com medo de ter uma reação ali do Alexandre Moraes. E ele vai para a Embaixada da Hungria e fica por 40 horas. A verdade é que, para ele ter entrado, ele já teve autorização do Orbán. Ele, na verdade, autorizou a embaixada. Os funcionários foram dispensados antes. Ele fica lá por 40 horas. Então, a tentativa de fuga, de prejudicar a investigação, está clara. E veja mais, e eu não quero me alongar para vocês se perguntarem, ali foi um ensaio também. Ele teve medo de uma reação àquela convocação do ato de 25, passou 2 dias, voltou para casa. Ele ia fugir pela Hungria, ele ia pedir um asilo na Embaixada da Hungria. Isso para mim estava claro. Aí acontece, que a gente não sabe como aconteceu, New York Times, essas filmagens, eu não sei de onde veio, a gente sabe que o Viktor Orbán hoje é o maior líder dessa extrema-direita em poder, que reúne uma extrema-direita, tem uma articulação. E surge esse vídeo que, na verdade, ele acaba mostrando, desvendando o plano do Bolsonaro. O fato é que Bolsonaro já estava com tudo pronto, na minha avaliação, que era numa situação de dificuldade, ir para a Embaixada da Hungria. Se não existir uma medida cautelar, prisão ou outra coisa, ele vai tentar de novo. Chico Sá. Ah, não, perdão, Elô, vai lá. Já ouvi aqui você fazer essa pergunta. Elô. Por favor, Elô. Deputado, eu queria perguntar o seguinte, se ele tentou ou se não tentou fugir, acho que para muita gente já está claro que ele estava preparando, né? Foi um ensaio de fuga. Mas eu acho que pode haver mais do que isso, para além de uma possível fuga para a Embaixada da Hungria. Se ele passou tantas horas lá e ele está sob a proibição de falar com correligionários, de falar com Valdemar Costa Neto, de falar com outras pessoas que são coparticipantes, né, desse grupo criminoso que vai ficando cada vez mais claro que foi formado. Então, assim, não haveria também esse outro risco dele estar burlando as normas que já foram estabelecidas para limitar a atuação dele e usar esse tempo na embaixada para fazer esses contatos? Eu acho que sim, mas tinha mais do que isso. Eu acho que ele está preparando, ele disse várias vezes que não aceita ser preso. Veja bem, para ele ficar 2 dias na Embaixada da Hungria, Heloísa, teve autorização do Orbán. Ele não ficaria 2 dias na Embaixada da Hungria sem autorização do Orbán. Aqui eu digo que tem um descumprimento muito claro do artigo 312 do Código Penal, quando fala de prisão preventiva. O parágrafo 1º diz assim: prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de obrigações impostas por medidas cautelares. Ao apreenderem o passaporte dele, o que é que o ministro Alexandre de Moraes queria? Evitar fuga. Nessas 40 horas que ele ficou lá dentro, se tivesse alguma coisa, um pedido de prisão, você sabe que tem um artigo da Convenção de Viena, de 1961, que diz embaixadas. Na verdade, nós estamos tratando de pessoas, território do país que está aqui. Então, se naquelas 40 horas tivesse havido qualquer tipo de ação, prisão preventiva, ele não poderia ser preso. Então, eu acho, Heloísa, que tem essa articulação,
Mas eu acho que a questão da fuga está muito presente na cabeça do Bolsonaro o tempo todo. Imagina se ele ficasse ali, os bolsistas ali na frente, ele ia tentar criar um clima. Então, isso, para mim, está escrito. Então, veja, vai ter depoimento do Bolsonaro amanhã, Polícia Federal. Alexandre Moraes, ministro, prisão preventiva é tudo que ele está fazendo. Tentativa de fuga, desobedecendo medidas cautelares, mesmo essa caminhada deles pelos municípios, como ele está fazendo, é para encurralar o Supremo, mas vai lá. Tem cálculos aqui também que são políticos, que é natural que se veja, olha, tem gente que diz para mim, é melhor prender ele depois de tudo. Né? Claro. É o que o Palácio do Planalto está dizendo, inclusive, né, nos bastidores, que é a avaliação do Planalto. É uma leitura, mas eu chamo a atenção de um perigo. Se não for prisão preventiva, para mim tem que ter cautelar. Porque se não dermos cautelar, que restrinja a liberdade, que tenha tornozeleira eletrônica, que ele fique em Brasília, ele está criando um clima nesse país, pessoal. A lógica deles aqui é criar o caos, o inferno. Aí eles não precisamos pacificar, não tem que impedir a prisão do Bolsonaro. Eles voltaram a estar agressivos nas ruas. Você vê o Eduardo Bolsonaro, semana passada, abriu uma faixa no programa do PT. A Gleice foi para o Rio Grande do Norte, eles botam gente atrás. Eles estão querendo criar esse clima. Então, o que é que eu acho? Eu acho que se as instituições, num momento como esse, não derem algum grau de restrição a essa movimentação deles, a gente pode estar facilitando uma fuga ou a criação desse clima aqui no país. Então, eu acho, sinceramente, que alguma coisa tem que ser feita, porque é muito grave o que houve, não é qualquer coisa.